Olá, eu sou a doutora Raquel e estou aqui mais uma vez com vocês para fazer o resumo das novidades do Congresso ENETS. Então, o ENETS é o Congresso Europeu de Tumores Neuroendócrinos, que acontece todo ano na Europa. Apesar de ser o Congresso Europeu, é o congresso mais importante, é considerado o Congresso Mundial dessa especialidade. E aconteceu agora em março. Então, teve várias coisas importantes, vários estudos que trazem novas perspectivas, e eu vou resumir aqui para vocês 7 estudos que eu acho que talvez tenham um impacto maior na nossa prática e para vocês, pacientes, também. O primeiro estudo é um estudo que chama COMPETE. Esse é um estudo que comparou os pacientes com tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos, então podia ser de estômago, intestino, pâncreas, para receber ou lutécio, mas é um lutécio um pouquinho diferente, mas produzido de uma forma um pouquinho diferente, mas com efeitos muito parecidos com o que a gente tem no Brasil, ou everolimo. O everolimo é uma droga oral que toma todo dia, é uma droga da classe de terapia-alvo, não é quimioterapia, e que já está aprovado no Brasil e vários lugares do mundo para pacientes com tumor neuroendócrino. Então a pergunta é, será que o lutécio é melhor do que o everolimo? Que muitas vezes a gente não sabe exatamente qual a melhor sequência. E sim, esse lutécio era aplicado na veia uma vez a cada 3 meses e o everolimo 10 miligramas de uso contínuo. O que o estudo mostrou? Que os pacientes que faziam lutécio tinham muito mais tempo de controle de doença, uma média de 2 anos, versus 14 meses na média para quem tomou o everolimo. E esse resultado foi significativo. E ainda assim, muito melhor tolerado. Então, a gente sabe que o everolimo está associado a vários efeitos colaterais, como estomatite, que é afta na boca, às vezes fraqueza, anemia, diabetes, alterações renais. É um remédio efetivo, mas que muitas vezes na dose de 10 miligramas é mais forte. E o lutécio, ele é bem tolerado. Ainda assim que pode ter alguns efeitos colaterais, mas de maneira geral é bem melhor tolerado que o everolimo. E o outro estudo, também com o lutécio, chamado Oclurandum. Esse Oclurandum foi um estudo francês que comparou o lutécio com o sunitinib, só para pacientes com tumor neuroendócrino de pâncreas. O sunitinib também está aprovado no Brasil, no mundo, para tumor neuroendócrino de pâncreas, então é providenciado pelos planos de saúde, não está disponível no SUS, ao menos não para neuroendócrino. E ele foi comparado com o lutécio. Então, um ou outro também fazendo a mesma pergunta: será que lutécio é melhor do que o sunitinib, que é uma terapia-alvo? E foi. Então, os pacientes que receberam o lutécio tiveram uma média de controle de doença também da ordem de 20 meses, 2 anos, versus 11 meses para o Sutent, mais ou menos um ano. Então, quase o dobro de controle de doença, além de ter oferecido maior chance do tumor reduzir. Então, abrindo um parênteses aqui, os estudos cada vez mais vêm mostrando que esse tipo de tratamento lutécio, ou que a gente chama de tratamento radiofármaco, eles são efetivos em pacientes com tumor neuroendócrino. Os radiofármacos, o que é? São moléculas radioativas, chamadas de radioisótopos, né, que liberam radiação, e eles são acoplados a uma medicação que vai direto no tumor neuroendócrino. Então, geralmente, é uma medicação parecida com o octreotide, ou análogo de somatostatina. O paciente faz aquele exame do PET scan, galho 68, aonde tem aquela proteína do tumor neuroendócrino, que é o receptor de somatostatina. Brilha no exame, a gente sabe que a proteína está lá. Se a proteína receptor de somatostatina está lá, a gente pode usar um tratamento que vai direto nessa proteína, que são os análogos de somatostatina. Tem a injeção mensal que se faz, ou ela acoplada a um radioisótopo, que aí é um radiofármaco. E o lutécio é isso, é a molécula do octreotide acoplada a uma molécula radioativa, no caso o lutécio 177, é o nome da molécula. E ele leva, assim, a um controle de doença aí na média de 2, 3 anos dos pacientes. A maioria acaba tendo algum benefício em termos de redução de tumor. Redução importante do tumor acontece, varia de 20 até 50% dos casos, dependendo do tipo de tumor neuroendócrino, grau, etc. E ele tem um perfil de toxicidade bom. Então, geralmente os pacientes não têm muitos sintomas na hora, às vezes pode ficar até um pouco enjoado, mas o enjoo nem é do tratamento, é do soro que se faz antes da aplicação, para o paciente não ter problemas renais, então é um soro que protege o rim da radiação do remédio, e ele pode dar enjoo. O que pode acontecer com os radiofármacos em longo prazo, depois de muitos anos, é algum tipo de anemia mais grave,
que se chama síndrome mielodisplásica, é uma anemia difícil de tratar, e casos mais raros pode ter até leucemia. É muito raro no nosso meio, mas está descrito e é uma das complicações tardias. Mas quando a gente compara esse tratamento com o everolimo ou o sunitinib, ele é muito melhor tolerado e mais efetivo também. Agora, 2 estudos comprovando. Quer dizer que a gente não vai mais usar os outros tratamentos? Não, mas a gente sabe que esses são melhores, a gente tende a usar eles primeiro do que os outros tratamentos, mas sequencialmente os 2 tratamentos vão controlar. Um controla por mais tempo, depois a gente vai trocando, e assim o paciente vai vivendo mais tempo com a doença controlada. Mudando agora um pouco de tipo de estudo. Teve um estudo que foi importante também, que é um estudo que eu liderei, em que a gente juntou casos dos Estados Unidos, da Noruega e da Itália, e do Brasil, obviamente, já que eu liderei, e a gente estudou uma mutação muito rara que pode acontecer em pacientes que têm tumor neuroendócrino de pâncreas, que é uma mutação no gene MUTYH, MUTYH. Ela está presente em menos de 1% dos casos, e a nossa percepção é que quando ela está presente, a pessoa pode ter uma doença um pouco mais agressiva. Isso se confirmou. Então, os pacientes que têm essa mutação, o tumor é mais agressivo, mas, por outro lado, esses pacientes, quando em determinadas situações foram tratados com imunoterapia, tiveram um resultado fantástico. Então, 2 dos pacientes que receberam tiveram remissão completa do tumor. Então, isso a gente apresentou lá no INETS também, e foi muito bem recebido, porque é uma nova forma de avaliar e de tratar esses pacientes. Então, pacientes com tumor neuroendócrino de pâncreas, principalmente mais jovens, abaixo de 50 anos, a gente aqui na Secamargo tem pedido esse exame, é um exame de sangue que se faz, para pesquisar se tem esse gene. Se tem, a gente fica de olho, né? Como está a evolução e, eventualmente, se em algum momento se precisar de imunoterapia, a gente tem uma percepção de que ela vai funcionar muito melhor. E ainda na questão da imunoterapia, um outro estudo que eu participei foi uma série de casos também de vários centros da Europa, Estados Unidos e Brasil, no meu caso, em que a gente avaliou o uso da imunoterapia em pacientes com tumor neuroendócrino. Então, a gente sabe que alguns pacientes, durante o tratamento, principalmente quando usa Capten, que é uma quimioterapia específica da classe chamada alquilantes, então, quando usa o Capten, às vezes o tumor pode adquirir inúmeras mutações. E quando o tumor tem muitas mutações, ele pode ser responsivo à imunoterapia. Foi exatamente isso que a gente olhou. E sim, em 53 pacientes, a gente viu que uma proporção significativa teve resposta à imunoterapia, mas não foram todos. Então, aqueles que tiveram mais resposta à imunoterapia, inclusive, tinham mutação nesse gene MUTH. Então, teve pacientes que a doença realmente teve uma remissão, em mais de 2 anos a doença desapareceu. Então, também é uma nova linha de abordagem. Como que a gente sabe se o tumor adquiriu muitas mutações? A gente faz uma nova biópsia, ou no sangue ou no tumor, preferencialmente no tumor. E no Secamargo eu tenho um protocolo de pesquisa que a gente consegue fazer isso, faz uma biópsia no tumor e avalia se esse tumor se tornou hipermutado, cheio de mutações. E se isso acontece, então a gente pode tentar a imunoterapia, que inclusive está aprovada no Brasil para essa indicação, e pacientes com plano de saúde podem receber esse tratamento. Um outro estudo importante foi sobre o uso do lenvatinib. O lenvatinib é um remédio oral, parecido com o sunitinib. Ele não está aprovado no Brasil para tumor neuroendócrino e em poucos países, porque o estudo foi um estudo pequeno que determinou isso, mas ele é muito efetivo. A questão é que no estudo, a dose do lenvatinib era 24 miligramas por dia, e essa dose é muito tóxica. E na nossa prática, na nossa experiência, a gente observou que doses menores podem ser tão boas quanto. Então, a gente também eu liderei um estudo colaborativo entre Brasil, Argentina e Israel, e a gente mostrou que doses a partir de 10 miligramas foram tão efetivas quanto as doses de 24, ambos levando um controle de doença do tumor da ordem mais ou menos de 1 ano e meio, com mais ou menos 30% dos pacientes tendo uma redução importante do tumor, e uma boa parte tendo reduções menores, não tão significativas, mas também tendo redução, e com muito menos efeito colateral, muito menos. Só teve um paciente que precisou reduzir a dose para menos ainda de 10. Então, na nossa prática aqui, a gente acaba começando o lenvatinib, quando a gente indica, na dose de 8, 10 miligramas, e a gente sobe até no máximo 14, mas não vai além disso,
que não parece que tem um benefício maior e certamente traz mais efeitos colaterais, prejudicando a qualidade de vida das pessoas. Um outro estudo que foi importante também, esse é um estudo que a gente conduz aqui nos últimos 4 anos. Então, pacientes que têm a síndrome carcinoide, que é quando o tumor neuroendócrino produz hormônios, entre eles a serotonina, e vão ter sintomas muito característicos de diarreia e rubor facial e aqui no tronco, no pescoço. Alguns desses pacientes acabam tendo uma evolução agressiva da doença, desenvolve aquela cardiopatia, mas a gente não sabe por quê. Umas pessoas têm a doença mais lenta e outras têm a doença mais agressiva. Então, tentando investigar isso, a gente fez um estudo em que a gente coletava fezes dos pacientes ao longo de 4 anos, né, com a hipótese de que talvez bactérias presentes no intestino possam influenciar a agressividade do tumor. E a gente confirmou isso. Então, a gente comparou o grupo que tem doença agressiva com o grupo que tinha doença lenta, e a gente mostrou que o tipo de bactéria é completamente diferente. São muito diferentes. Então, o nosso próximo passo agora é entender o que essas bactérias fazem, então analisar o DNA delas, e talvez desenhar alguma estratégia de como modificar, como diminuir a quantidade das chamadas bactérias ruins, bactérias más, que podem estar piorando a evolução da síndrome carcinoide. Esse é um segundo passo, mas é muito interessante a gente conseguiu mostrar isso, e eu que apresentei esse trabalho na sessão oral. E por último, um estudo que não é de tratamento de remédio, mas é muito importante, foi um estudo que avaliou a prática de exercício físico. Então, foi num programa durante 6 meses, os pacientes faziam 1 hora de atividade física 3 vezes por semana, e não era nada super intenso, então tinha aquecimento, alongamento, um pouco de musculação, um pouco de aeróbico, e aí eles eram encorajados, se quisesse fazer até mais do que isso, tudo bem. E aí se mediu a qualidade de vida antes e depois, a massa muscular, capacidade respiratória e cardíaca. E melhorou todos os parâmetros. Então, os pacientes fazendo atividade física certinha tiveram um ganho de massa muscular, tiveram maior disposição, maior capacidade cardiovascular, maior capacidade respiratória. E eram pacientes com tumor neuroendócrino com doença metastática e fazendo tratamento variados, até quimioterapia. Então, a mensagem que fica se o paciente tem condições, vale a pena fazer algum tipo de atividade física. Nem que seja uma caminhada no parque, etc., com frequência. Não adianta fazer uma só vez por semana. Talvez fazer na medida de cada um consegue, né? Então, 15 minutos 3 vezes por semana, depois vai aumentando, porque melhora vários parâmetros, inclusive o bem-estar. Então, esse é só um resumo bem resumido mesmo do ENETS, porque realmente foi um congresso muito bom e trouxe várias novidades. Tem novos tratamentos vindo, então teve mais comentários sobre o Actínio 225, que é um novo radiofármaco, que tem até o estudo aberto no Brasil, na Secamago a gente tem esse estudo, para pacientes que já usaram o lutécio e agora o tumor voltou a crescer. Teve novos remédios para carcinoma neuroendócrino, teve novos remédios para pacientes com tumor neuroendócrino de grau 1 e grau 2, tudo isso ainda muito preliminar, por isso que eu não estou trazendo tantos detalhes aqui, mas só para vocês saberem que, assim, tem coisas novas sendo investigadas e no futuro vai trazer coisas melhores. Tem um estudo para abrir em breve no Brasil também com um novo medicamento oral para pacientes com tumor neuroendócrino gastroenteropancreáticos, de grau 1 e grau 2. Então, tem coisas novas para vir e eu vou atualizando vocês aqui, tá bom? Um abraço para todos aí.